O auditor fiscal do trabalho tem autonomia. Exatamente. E essa autonomia é dada perante a legislação, perante toda a CLT, que dá também para o auditor fiscal do trabalho o direito dele autuar, interditar, notificar, enfim. Independente de pressões. Independentemente de pressões. Agora, ele tem que atender os processos. Claro, e os processos são criados dentro do Ministério do Trabalho. Então, você fez uma colocação interessante. Hoje, o Ministério do Trabalho, como todo ministério, tem os seus secretários. Nos secretários, um deles, o único, tem que ser de carreira, tem que ser um auditor fiscal do trabalho, que é o CIT, Secretário de Inspeção do Trabalho. Portanto, ali ele está representando o Estado, enquanto os demais, o secretário executivo, o secretário de desenvolvimento, o secretário, esses são do governo. São mais políticos. São políticos colocados pelo senhor ministro. Todos são colocados pelo ministro. Claro. Mas o CIT, o secretário de Inspeção do Trabalho, tem que ser um auditor fiscal. Tem que ser um auditor fiscal do trabalho. Para garantir justamente essa independência que você está colocando entre um Estado e um governo. Perfeito. Ele faz a interface, né? É bem verdade que ele é colocado pelo ministro, portanto, ele tem que estar... É um cargo político também, né? Ele tem que estar... Ele é um cargo técnico e político, colocado numa gestão política. Perfeito. Então, ele, para o Estado, ele é um técnico e para o governo, ele é um político, né? Bom, ele tem... A caneta dele vale muito e ele, respeitando a lei, ele pode passar por cima desses espaços hierárquicos. Mas as funções dele, maior do auditor fiscal do trabalho, é cumprir a legislação que está prescrita, antes de mais nada. Ou fazer cumprir a legislação que está prescrita. O segundo é combater a exploração do trabalhador. Quer seja, e nas suas diversas formas de exploração. Olá, pessoal, eu sou Alexandre Guzmão, da revista Proteção. Estou aqui para apresentar mais uma edição do Proteção Tendências. Hoje, uma entrevista muito especial com meu amigo Joaquim Gomes Pereira. Ele é engenheiro de segurança, auditor fiscal do trabalho aposentado, também engenheiro eletricista e engenheiro de produção. Ele está no mercado de segurança do trabalho há 40 anos, se formou em 1975 e tem toda uma trajetória para nos falar sobre engenharia de segurança, a NR10, que é uma das suas especialidades, mas também conhece muito o trabalho da Auditoria Fiscal do Trabalho. Na sequência, conversamos com ele. Todo trabalho precisa de segurança. Por isso, existe um Marluvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte, seja qual for o seu trabalho, Marluvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Marluvas, a força da história. Joaquim, muito obrigado por estar aqui com a gente no Proteção Tendências. Tudo bem? Aqui nos estúdios da Animaseg. É um prazer te receber, porque é um profissional com toda essa bagagem, toda essa experiência de mais de 40 anos atuando em segurança do trabalho, muito focado na auditoria fiscal do trabalho, né?
Guzmão, primeiramente, quero cumprimentar a todos que estão participando. Eu queria agradecer a Proteção e a você pessoalmente, Alexandre, pelo convite e a oportunidade que você está nos dando para expor um pouquinho sobre a trajetória e sobre questões de auditoria fiscal do trabalho e de saúde e segurança no trabalho também. Como você disse, a minha formação é na área de engenharia. Engenharia elétrica, engenharia de produção, engenharia de segurança, também algumas especializações em engenharia nuclear e outras formações também. Também passamos aí pelo mestrado, etc. Então temos alguma experiência sobre essa grande experiência, de né, Joaquim? auditoria fiscal. Eu comecei a minha vida como aquele menino de Senai, que com 14 anos eu comecei o meu curso de eletricidade pelo Senai, quando ainda no Senai já. Isso, e trabalhei na Ford. Eu era um garoto de Senai que trabalhava na Ford. Que época isso? Tá? Isso eu comecei... Dá para lembrar ainda? 1965. 65, nós estamos falando de 50 anos para Senai. Isso, Senai. E o Senai é uma Depois escola, eu trabalhei na Ford. Legal, né? Muito. O curso de eletricista, a gente chamava eletricista enrolador de motores, certo? O curso de eletricista, eu tinha 3 anos entre a formação, 6 meses no Senai e 6 meses trabalhando na Ford, onde a Ford pagava o salário da gente, salário de menor na época, né? Quando ainda eram 48 Quando horas tu tinha semanais. Pretos, né? E deram uma depois criança. Começou a pintar, depois, né? Logo, agora a gente fica mexendo muito com farinha, então ficou branco. Então, assim, mas nessa trajetória, posteriormente, então eu fiz engenharia elétrica e aí trabalhei bastante como engenheiro eletricista e engenheiro de telecomunicações. Que porque legal. na época não existia engenharia de telecomunicações. E eu, depois de me formar engenheiro, eu trabalhei também na Philco do Brasil, onde cheguei a gerente de produção, e daí eu saí para Cielt Ericsson, onde eu fui fazer a instalação de DDDs, porque as cidades não tinham DDD. Você tinha que ligar Os telefones eram através de telefonistas. Você tinha que ligar para a telefonista, a telefonista fazia a ligação. Então nós começamos a colocar torres... O pessoal que não sabe o que é um DDD, sabe que o jovem não sabe o que é DDD. Aquele númerozinho que vocês botam antes ali, 11, 21, 51, antes do número do celular do seu amigo, né? Isso tem que botar mesmo. Hoje no... O pessoal mais novo não sabe o que é isso, mas a gente é do tempo do DDD, né? Descagem direta à distância, né? Descagem direta à distância. Você é daquele tempo da Ericsson. Isso, era o tempo que existia um sistema chamado crossbar, onde uma telefonista tinha uma série de plugs que ia fazendo os plugs dependendo da cidade, etc., para completar suas ligações. Isso ano 70 já, né? Isso ano de 1970. Foi onde começou. Onde teve um grande boom de telecomunicações. A Embratel surgiu aí, né? E eu fazia as instalações de cabos coaxiais à época, hoje fibra ótica, e fazíamos então as instalações de rádios, de cabos e de parabólicas, essas antenas parabólicas. Eu me lembro que era sistema de micro-ondas, ainda é micro-ondas. Ainda funciona aquelas torres? Ainda funciona. Você fala, isso é multiplexado, transmitido através de um cabo até a parabólica. Esse cabo hoje é fibra ótica, vai até uma parabólica e essa parabólica transmite entre parabólicas, levando então os seus 01s, a sua linguagem binária para o resto do mundo. 0 ou 1. Agora, também pode ser através de fibra óticas submarinas, que liga a Europa. Isso é internet Unidos. Também? Não, isso nós estamos falando de telefonia. Toda internet também passa por isso? Toda a parte chamada sinais. Telefonia, internet, tudo que é tipo de comunicação. Tudo que é comunicação. Então, eu trabalhei nessa área durante 6 anos.
né? Onde eu cheguei a gerente de engenharia na Ericsson. Né? E como é que surgiu Bom, tem ainda a segurança. Como é que veio a história de estudar engenharia de segurança? 74, né? Você começou a estudar. Eu comecei a estudar engenharia em 1969. Me formei inicialmente em 74. E aí eu formei em 75 engenharia de segurança. Né? Porque naquele tempo era um ano a engenharia de segurança. Né? E por que engenharia de segurança, Joaquim? Então, esse binômio homem-máquina me atraiu muito. Eu sempre gostei da máquina, da parte técnica, como eletricista, etc. Mas a interface com o homem era uma parte que me seduzia. Eu achava e acho que sem o homem atrás desse sistema, de pouco vale a máquina. Uhum. E na época eu entendia que era uma boa área eu ficar nesse intermédio. Eu tinha técnica e poderia trabalhar na proteção e na segurança do homem. Uhum. E a partir daí eu comecei a trabalhar em algumas empresas como engenheiro de segurança. Dentre elas, Polivox, que era uma empresa de som antiga. Eu sou do tempo da Polivox. Acho que eu comprei algum equipamento. Vocês faziam amplificador, Amplificadores, caixas de som. Eu fui DJ naquela época, dos anos 80, anos 70. Olha, então a Polivox depois foi comprada pela Gradiente. Né? Eu ia dizer até a Polivox, a Gradiente. A Gradiente, que eram as duas grandes marcas da época. E trabalhei também como engenheiro de segurança na Natura. Legal. Na Natura eu trabalhei em engenharia de segurança. E aí eu entendi que eu gostava dessa área. Que dentre as engenharias que eu tinha feito, era uma área que eu gostava. Então comecei a me especializar. Nessa época eu fiz, então, a parte de química para manusear os equipamentos, bombas, filtros, etc. Eu fiz também supervisão de proteção radiológica pela CNEM, onde eu me formei, e hoje eu sou credenciado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear em engenharia na parte de proteção radiológica. Então aí eu comecei a fazer alguns cursos especializados dentro da área de segurança. E em 1983 abriu o concurso para auditor fiscal do trabalho, e eu falei, poxa, que chance de eu agora trabalhar mudando o perfil das empresas para que elas trabalhassem com saúde e segurança. Exatamente no momento em que o Brasil atingia o campeão mundial de acidentes do trabalho, que foram o final dos anos 70 e o início dos anos 80. Era terrível, né? Então, e onde apareceram, então, em 1972, as primeiras normas, que depois foram publicadas em 1978. Né? Então, eu comecei a minha carreira profissional na área de saúde e segurança do trabalho, propriamente dito, no começo dos anos 80, em algumas empresas. Eram os primeiros auditores ou já tinha uma turma antes de 78? Existiam quatro ou cinco auditores. Era o Coraza, era o Mário Bonciani, era o Jobim, isso, aqui em São Paulo. Então eram poucos auditores. E quando eu entrei, entraram 300 engenheiros e médicos no concurso de 1983. Era parecido com esse concurso que está saindo acabou agora, de ser confirmada a nomeação, né, dos 800 alguma... 900 foi reduzido para 855. Isso. 855. Então, naquela época, acho que entrou uma grande quantidade de profissionais. 300 profissionais. 300 profissionais que ocupamos, então, os cargos... Dividido em todo o Brasil, de auditor fiscal do trabalho. Quantos em São Paulo? Tem uma ideia? Em São Paulo ficou praticamente a metade disso. 150 mais ou menos em São Paulo. Ficaram muitos em São Paulo. Além que os concursos foram estado por estado, não como é hoje, que é um concurso nacional. A prova, a aplicação do concurso era regionalizada. Então o cara se inscrevia no Paraná e ia ficar no Paraná. Hoje nós escrevemos em São Paulo e pode ir para o Piauí, por exemplo. Isso, hoje o Piauí vem para São Paulo. Depende da vaga da classificação. Ele tem que migrar, né? Bom, então, a partir daí, eu comecei a ser auditor fiscal do trabalho. Né? No início, quando nós chegamos, não existia estruturação no Ministério do Trabalho. Existiam as leis trabalhistas, ou na época se chamavam inspetores do trabalho.
E eles... O Tec Segurança, você está falando? Não, eram os inspetores de Mas segurança. o que é equivalente ao Tec Segurança na época? Eram os que trabalhava advogados, era o que fiscalizava as leis trabalhistas. O inspetor do Ministério. Do Ministério do Trabalho. Não, entendi. Tá. Não tinha engenharia e medicina. Então, nessa época, foi feito um concurso. Nessa época, inclusive, a nomenclatura era muito policial, né? Se a gente fala em segurança, então era o delegado regional do trabalho, o inspetor, tudo coisa parecia era da delegacia de polícia, inspetor do trabalho, delegado regional acho que do o pessoal, trabalho. quando pensava em segurança, lembrava da segurança pública, né? Sim, porque... E daí trouxeram esse modelo para a segurança do trabalho. Porque você tem que pensar que isso já nasce na OIT, onde ele cria o inspetor do trabalho pela OIT. E essa nomenclatura foi trazida já em 1943, já para o Brasil e colocada dentro do Ministério do Trabalho. Perfeito. Então, já é uma nomenclatura que já vinha de uma Organização Internacional do Trabalho. Bom, em 1984, quando eu ingresso para o concurso foi em 83, ingressei em 84, começamos a estruturar no Ministério do Trabalho, porque ele não tinha nem saber profundo, nem técnicas e nem equipamentos dispostos para atender. Então, alguns que nós chamamos hoje de jurássicos, né? Dentre você conhece alguns, certo? Começamos a fazer essa estruturação do Ministério do Trabalho e a fiscalização das empresas, né? E mudando o modelo daquele inspetor do trabalho, nós tínhamos um modelo diferenciado, que era uma visita muito mais orientativa do que punitiva. Então, nós criamos um modelo de fiscalização onde nós íamos às empresas e notificávamos, não autuávamos. Fazia notificações para que houvesse mudança dos ambientes do trabalho em função das necessidades, né? E, com isso, fomos criando algumas ferramentas, como convenções coletivas de trabalho. Eu mesmo participei de várias. A Convenção Coletiva das Galvânicas, a Convenção Coletiva dos Transportes, a Convenção Coletiva e outras convenções coletivas foram... A Convenção Coletiva da Elétrica, em 1989. Então, fomos fazendo convenções coletivas que era, digamos, um acordo supervisionado e patrocinado pelo Estado entre as empresas e os empregados, de forma a tornar melhor os ambientes, tornar mais seguros e saudáveis os ambientes de trabalho. Né? E se seguiram muitas convenções coletivas. Essa foi um instrumento. Outro instrumento que nós colocamos era a mesa de negociação, que depois o Ministério Público chamou de TAC, mas inicialmente era uma mesa de negociação. Nós chamávamos... Nessa época não tinha Ministério Público do Trabalho, né? Não, ainda não. Estamos falando de 85, não tinha nem saído da Constituição 88 sai o Ministério Público do Trabalho. Perfeito. Mas o Ministério Público do Trabalho vem, e até hoje, vamos colocar aqui os pingos nos is, né? Até hoje, o Ministério Público do Trabalho faz toda essa publicidade que você vê do trabalho escravo, do trabalho precário, da falta de segurança. Ele se assenta sobre o trabalho base do auditor fiscal do trabalho. Sim, a parte técnica. A parte técnica, apesar de que nununca aparece numa manchete, o Ministério Público MPT libertou, faz um TAC libertou 100 trabalhadores. Mas, na realidade, quem esteve na base dessa libertação, quem foi encarar o fazendeiro, o empresário, etc., foi o auditor fiscal do trabalho, com a Polícia Federal por trás. O chão de fábrica, digamos chão assim. De fábrica, vamos dizer assim, né? Nós temos que realmente, a parte operacional, técnica, é muito dependente do Ministério da Auditoria Fiscal do Trabalho. E não só isso, por exemplo, se nós formos ver acidentes do trabalho, o INSS hoje ele tem ações regressivas que dependem só do laudo ou da análise do acidente do trabalho feito pelo profissional do Ministério do Trabalho. É daquela análise, daquela análise do acidente, é que vai sair
a ação regressiva, onde o INSS vai buscar nas empresas a recuperação de valores gastos ou indenizatórios ou gastos em hospitais daquele acidente. Perfeito. Então, assim, o auditor fiscal do trabalho tem uma relevância bastante significativa. A importância é muito grande. Então, assim, a Auditoria Fiscal do Trabalho, ela nasce em 1891, com os primeiros movimentos sobre a parte de legislação trabalhista, não saúde e segurança, legislação trabalhista como um todo. Mas ele se firma mesmo em 1943, quando existiu a consolidação de toda a legislação existente. Então, tinha legislações de férias, legislações de ruído, de proteção do ruído, tudo legislações esporádicas, em cadernetes. Isso foi tudo condensado e criou-se a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que inicialmente eram leis trabalhistas. Mas em 1977, essa consolidação, hoje nós chamamos de CLT, popularmente conhecida como CLT, ela recebeu o capítulo 5º, que era Saúde e Segurança no Trabalho. Em 1978 são instituídas as normas regulamentadoras. Inicialmente 28 novas normas regulamentadoras. Hoje já estamos em 38 normas regulamentadoras. Mas inicialmente essas normas regulamentadoras foi elaborado pela Fundacentro, inicialmente, e foi a ferramenta base da Auditoria Fiscal do Trabalho em Saúde e Segurança, e é até hoje a ferramenta básica. É o manual de consulta. É o manual. Hoje, a revisão ou a criação das novas normas é feita pelo Ministério do Trabalho, né, mediante o sistema tripartite, ou seja, participam 3 partes dessa formulação, que são os empregados, ou as suas representações de classe, os seus sindicatos, os empregadores, ou suas representações empregatícias, e o governo como coordenador, né? Então, é assim, e negocia-se a exaustão para buscar, muitas vezes não o ótimo, mas a maioria das vezes como aquilo que é possível se praticar no país. Porque pegar uma legislação externa e trazer para cá e implantar, ela seria muito bonita, mas precisa ver se a nossa condição socioeconômica, se a nossa condição cultural poderiam se adaptar a isso. Eu coordenei e participei de várias normas, e coordenei a DESA, a elétrica. Eu trabalhei na 16, trabalhei na... Você é o pai da NR10. 35, trabalho em altura. A versão 2, né, da NR10. Não, teve um grupo fantástico que elaborou assim, na parte de coordenação, você era um capitão desse Sim, time, né? Eu era o coordenador da toda a reformulação da NR10, que nasceu, na realidade, como uma convenção coletiva aqui no estado de São Paulo, onde uma convenção com sucesso total, onde as empresas, à época, elétricas, que eram CESP, Eletropaulo, CPFL, Bandeirantes, todas elas assinaram essa convenção coletiva. Daí nasce a NR10. Existia um conflito muito grande. E esse grupo que estava lá foi usado também para debater a norma. Para debater a norma. Porque é um grupo altamente qualificado. Era um grupo altamente qualificado e mais. Existia naquela época um conflito muito grande com a privatização do setor elétrico. E os conflitos eram muito grandes, greves, acidentes. Estamos falando de anos 90 daí? Nós estamos falando nos anos 96 que começou essa privatização. O auge da discussão sobre privatização. Estamos falando do governo Fernando Henrique, né? Isso, governo Fernando Henrique falava muito em privatização, então, e tinha todo uma resistência. O setor elétrico era um setor muito estatizado. Organizado. Era um setor totalmente estatizado. Era um setor altamente estruturado e altamente representado. Então, quando começou mexer nisso era a privatização,
apareceu a terceirização. E aí a terceirização, houve um conflito muito grande, porque houve demissões, houve, nós chamávamos à época de reengenharia, diminuição do número de cargos. Houve também o que nós chamamos de downsizing, que era substituir gerências por sistemas diretos. Houve os PDVs, os programas de demissão voluntária. Então, houve uma espécie de uma revolução, como hoje está havendo com a inteligência artificial. À época, houve um movimento similar. À época, houve um movimento similar com a privatização. Né? Muito interessante. Bom, e no meio disso tudo, um grupo discutia normas de proteção ao trabalho ligados ao setor elétrico. Daí veio a NR10, a revisão da NR10, que você foi um dos... Aqui os conflitos eram tão grandes que foi necessário o Ministério do Trabalho ceder um auditor fiscal para fiscalizar e para colocar uma coordenação nesse trabalho. E fui eu escolhido, e eu capitaneei com vários colegas que têm que receber o mérito, e coordenamos isso, e que acabou formando um grupo chamado GTTE, Grupo Técnico Tripartite da Eletricidade. Esse grupo elaborou, então, a convenção coletiva, que foi unanimemente assinada por todas as empresas elétricas da época, que foi assim, um feito extraordinário, porque você ter os empresários dos sindicatos todos reunidos de forma unânime e assinar uma convenção, e aí o problema existia no Brasil inteiro. E aí criou-se, então, um grupo para começar a estudar a mudança da norma 10 para atender todas essas demandas do Brasil. E aí foi elaborada a NR10. Né? Joaquim, eu tô preocupado que a gente tinha que fazer uns 10 programas para contar todas as histórias. Essa história da NR10 é fantástica, só essa valia um tempo. Mas eu queria centrar nossa discussão hoje sobre o papel do auditor fiscal, que você tem uma história. Hoje, inclusive, você continua como diretor do sindicato Simpait, né? Que é o sindicato dos auditores fiscais do Estado de São Paulo, você está na diretoria. A atuação da auditoria fiscal, ela é fundamental, e a gente está vivendo uma revolução no mundo do trabalho, né? E fazendo muitas coisas. Então, eu queria que você desse uma coordenada. A gente passou por alguns processos, e eu queria que a gente falasse sobre isso. Você vivenciou isso na carne, literalmente, no dia a dia, quando a gente passou a auditoria que era só do Ministério do Trabalho, quando houve uma unificação da carreira da auditoria fiscal com a Receita com a Federal, Previdência. né? O que foi positivo para os profissionais, no sentido de valorização, houve uma equalização aí financeira, foi bastante benéfica, mas, por um lado, para o trabalhador, para a sociedade como um todo, a gente perdeu uma coisa que era a característica da auditoria, que era a especialização. E isso me parece um ponto que ainda, para mim, não está resolvido. Ainda não está resolvido, porque assim, nós tínhamos os engenheiros e os médicos que faziam esse trabalho. E hoje não é mais necessário essa especialização para ser auditor fiscal. Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa história e depois nós vamos falar do futuro, porque eu acho que o futuro é bem importante também. Alexandre, é importante buscarmos a forma e essa travessia, vamos chamar isso, a travessia desses momentos. E, primeiramente, qual é a função do auditor fiscal do trabalho? Né? Qual é o papel dele perante o Estado? O auditor fiscal do trabalho, ele é do Estado, ele não é do governo. Né? Ele não é eleito e não passa por gestões. Ele é do Estado concursado e fica ali até a sua aposentadoria. Inclusive, ele não está sujeito a, digamos, um secretário que vai lá e dizer não pode visitar essa empresa, ele tem poder de fazer coisas
contrariar, inclusive, decisões políticas, né? Por exemplo, eu não quero que visite essa empresa, aquele nosso apoiador de campanha lá. Você, como auditor fiscal, você tem o poder de dizer para um secretário, para um ministro, né? Não, eu vou fazer, porque esse é o meu papel, né? Esse aí é um conflito muito grande que vive o Estado e o governo. É normal. Às vezes se confundem. É normal essa confusão. Mas, então, vamos lá. O auditor fiscal do trabalho tem autonomia. Exatamente. E essa autonomia é dada perante a legislação, perante toda a CLT, que dá também para o auditor fiscal do trabalho o direito dele autuar, interditar, notificar, enfim. Independente de pressões. Independentemente de pressões. Agora, ele tem que atender os processos. Claro, e os processos são criados dentro do Ministério do Trabalho. Então, você fez uma colocação interessante. Hoje, o Ministério do Trabalho, como todo ministério, tem os seus secretários. Nos secretários, um deles, o único, tem que ser de carreira, tem que ser um auditor fiscal do trabalho, que é o CIT, Secretário de Inspeção do Trabalho. Portanto, ali ele está representando o Estado, enquanto os demais, o secretário executivo, o secretário de desenvolvimento, o secretário, esses são do governo. Mais políticos. São políticos colocados pelo senhor ministro. Todos são colocados pelo ministro. Claro. Mas o CIT, o secretário de Inspeção do Trabalho, tem que ser um auditor fiscal. Tem que ser um auditor fiscal do trabalho. Para garantir justamente essa independência que você está colocando entre um Estado e um governo. Perfeito. Ele faz a interface, né? É bem verdade que ele é colocado pelo ministro, portanto, ele tem que estar... É um cargo político também, né? Ele tem que estar... Ele é um cargo técnico... E político. Colocado numa gestão política. Então, ele, para o Estado, ele é um técnico e para o governo, ele é um político, né? Bom, ele tem... A caneta dele vale muito e ele, respeitando a lei, ele pode passar por cima desses espaços hierárquicos. Mas as funções dele, maior do auditor fiscal do trabalho, é cumprir a legislação que está prescrita. Antes de mais nada. Ou fazer cumprir a legislação que está prescrita. O segundo é combater a exploração do trabalhador. Quer seja, e nas suas diversas formas de exploração, quer seja exploração monetária, exploração do trabalho, o trabalho escravo, o trabalho do menor, o trabalho da mulher, o trabalho do estrangeiro. E nós temos, então, essa obrigação de, combater essa exploração do trabalhador e promover o trabalho digno, seguro e saudável. E aí entra a parte de saúde e segurança nesse contexto de fiscalização. Obviamente, inicialmente, a Auditoria Fiscal do Trabalho em Saúde e Segurança foi criada contratando-se engenheiros e médicos, isso voltando diretamente para a sua pergunta, porque ele necessitava de uma especialização técnica à época nos então inspetores do trabalho. Então, contratou-se engenheiros e médicos para fazer a fiscalização das condições de saúde e segurança no trabalho. E qual era o objetivo? Redução de acidentes. 1970, 1980, o Brasil atingiu o campeão mundial em acidentes de trabalho. Nós, para uma população registrada à época de cerca de 20 e poucos milhões, nós tínhamos cerca de 3.500, 4.000 óbitos por ano, né? Hoje, nós estamos em 2.500, numa população registrada de 45 mil trabalhadores. Então, dobrou-se a população trabalhadora e reduziu-se a 2/3 a quantidade de óbitos, o que mostra a efetividade da Auditoria Fiscal do Trabalho. Obviamente, da consciência dos empresários, de toda uma sociedade, da atuação sindical, mas eu vejo a mão do Auditor Fiscal do Trabalho na parte de coordenação e fiscalização um papel importantíssimo nesse processo modificatório. As dificuldades do auditor fiscal do trabalho é o pouco reconhecimento da sociedade. A sociedade
ela não olha o auditor fiscal do trabalho como um aliado. Ela olha muito mais como um elemento punitivo. Alguém que vem me multar, vamos dizer Alguém assim. que vem multar, que vem interditar, etc. E ele, na verdade, ele está defendendo o trabalhador. Não, né? e a própria produtividade, No a sentido própria da imagem saúde, né? do país perante Claro, o claro, mundo, claro. a imagem da empresa e, mais importante, equalizando os empregadores. Você imagina se não tivesse uma legislação e uma fiscalização? Nós seríamos uma China, prensa manualmente, o outro tem uma máquina super moderna. E não é justo, porque se eu tenho uma empresa que cumpre todas as regras e o meu concorrente não cumpre, não é justo, né? Então, isso estimula que eu não cumpra também. E se eu tenho um sistema que pune quem não cumpre, isso está valorizando as empresas que fazem certo, né? E o papel também do auditor fiscal do trabalho é atender os demais órgãos, como o Ministério Público, o Ministério da Justiça, o INSS. Ele tem que atender, e as demandas sindicais e as denúncias. Porque um trabalhador hoje, ele pode se sentir prejudicado, mas ele, por uma questão de pressão interna à empresa, ou por assédio moral, ele acaba não falando com a empresa ou com os diversos departamentos da empresa, mas ele pode procurar anonimamente o Ministério do Trabalho e fazer a denúncia. Então, a Auditoria Fiscal do Trabalho ela tem uma função muito grande porque ela também atende outros órgãos. E ela é a base, nós acabamos de falar agora há pouco sobre as ações regressivas do INSS, que recuperam milhões e milhões por ano. Sem o auditor fiscal do trabalho, isso não seria possível. Mas ele hoje realmente ele está um pouco esquecido. Só para a gente ilustrar um pouquinho o que a gente está falando, Gusmão, no ano de 2000, há 25 anos atrás, nós tínhamos 24 milhões de trabalhadores registrados no Brasil. E nós tínhamos 5 mil auditores fiscais do trabalho em atuação. Hoje, no ano de 2025, nós temos 49 milhões de trabalhadores registrados. 50 milhões, arredondando. 50 milhões, o dobro da época, 24 hoje. Um pouco mais o dobro. E isso daí, segundo a CAGED, são dados oficiais, não são números jogados ao vento, né? E nós temos hoje 2.200 auditores fiscais do trabalho. Menos da metade. Ou seja, nós temos menos da metade para o dobro de trabalhadores. Então, você pode ver que houve um desmonte no Ministério do Trabalho, e há um desinteresse pelos governos que se sucederam, não é só culpa desse, mas todos os governos que sucederam foram desmontando a Auditoria Fiscal do Trabalho. E nessa desmontagem também acabou-se com a especialização. Hoje o concurso ele é para pessoas que têm um nível superior completo. Independentemente da formação. Então, existe muita dificuldade em pegar essa parte técnica, especialmente a engenharia de segurança do trabalho, que é fundamental para quando a gente vai fiscalizar as condições de segurança no trabalho. Tá? Joaquim, deixa eu te falar uma coisa que eu acho que é muito importante a gente destacar. A gente está vivendo uma mudança muito rápida da tecnologia e todo o processo. O Estado brasileiro está se qualificando, a gente está vendo aí as informações cada vez... Eu sou do tempo que a gente fazia imposto de renda no papel, né? Tinha um formulário, a gente ia lá, depois inventaram um disquete. Hoje em dia não precisa nem mais fazer imposto de renda, porque o governo já sabe tudo que a gente recebe, tudo, as notas, né? A gente vai num local, de repente a nota já entra no sistema, é só assinar no final lá. E a parte, digamos, nós estamos muito ligados a isso, não tem o E-Social que está trazendo informações aí. Então, a parte, digamos, da informação, do controle, se a empresa pagou o fundo de garantia, se a empresa registrou o trabalhador e tal, essa parte me parece meio que dominada por um sistema mais organizado de tecnologia. Só que, quando a gente fala de segurança e saúde no trabalho,
a gente está falando de coisas não tão palpáveis assim, e que necessitam de uma visão aprofundada. E esse me parece ser o desafio da Auditoria Fiscal do Trabalho para o futuro. Ele vai ser menos um fiscalizador de papéis, porque isso, qualquer sistema vai detectar lá se a empresa mandou, pagou o fundo de garantia, emite a autuação lá automaticamente. Mas a avaliação do ambiente do trabalho, do local do trabalho, sob a ótica da segurança e da saúde, esse papel é muito mais complexo e isso pressupõe a presença de um auditor qualificado, preparado para ir lá e olhar o ambiente de trabalho, como você vivenciou isso milhares ou milhões de vezes nesses 30 anos de auditoria, né? Sim. De ir na empresa, olhar, não, mas isso aqui está meio estranho, tem uma coisa... Pô, lá o cara disse que tinha um programa de proteção, não sei o quê, mas os caras não estão fazendo nada do que está escrito no papel. Como é que você vê esse futuro? Esse futuro do mundo do trabalho e o papel do auditor fiscal, que vai ser a presença física dele. Não dá para fazer de casa isso. O mundo do trabalho está em permanente transformação. Perfeito. Não estamos... Nessa última década, nós tivemos uma aceleração nesses processos e nas relações de trabalho, uma aceleração significativa. Quais foram as alterações? Foi especificamente a automação, a terceirização e a automação. Hoje nós estamos vivendo uma era em que estamos entrando na era da inteligência artificial. Perfeito. Mas já é um outro momento. O primeiro momento, o momento precursor disso, foi a terceirização e a automação. Essa terceirização e automação já trouxe diversas modificações no mundo do trabalho. E recentemente, em 2017, na reforma trabalhista, através da Lei 13.467 2017, Governo Temer. Governo Temer, houve uma reformulação nessa parte de legislação trabalhista, no qual se admitiu, então, o teletrabalho, o trabalho à distância, o trabalho do autônomo, o trabalho intermitente, que não era possível, o banco de horas, modificou-se, então, jornadas de trabalho, houve a prevalência da convenção sobre a legislação, uma coisa que um sindicato e o governo pactuaram vale mais do que a legislação de trabalhista. E a criação dos acordos extrajudiciais. A justiça hoje faz acordos também que vale mais do que a legislação. Então, assim, já houve uma transformação muito grande em 2017. Perfeito. Isso para satisfazer o quê? Demissões em massa que houveram. Por exemplo, você é do tempo em que você ficava na fila do caixa. Hoje, os caixas eletrônicos, foi desmontado todo o setor de caixas bancário e passou a ser as caixas eletrônicas. Eu sou do tempo, por exemplo, eu vou te contar uma historinha, então. Bom, a história sempre é bom. O ministro Francisco Dornelles, uma certa época, houve uma certa época não, um pouquinho antes de 2010, houve uma pressão para que os postos de gasolina se transformassem em self-service. Todo mundo, como é nos Estados Unidos, como é na Europa, vai lá e coloca o combustível no seu veículo, né? Muito bem. Houve uma pressão muito grande porque se tornasse self-service, assim como os cobradores de ônibus iam extinguir e outras categorias iam automatizar. Isso é o processo de automatização. Então ia criar, nos postos de gasolina eu tenho os números aqui porque eu fui um dos capitães dessa coisa pelo Ministério do Trabalho. Então ia se criar
400 mil desempregos, ou seja, iam ser demitidos 400 mil trabalhadores. E o governo Dornelles fez uma pressão muito grande em todos os então chamados delegados regionais de trabalho, hoje superintendentes regionais de trabalho. Houve uma pressão muito grande para que isso não acontecesse. E nós tivemos que montar um esquema dentro de saúde e segurança para impedir essa automação, porque não podia ter uma lei, fazer uma lei, não pode automatizar postos, isso é contra o desenvolvimento do mundo, isso é contra aquilo que está sendo praticado no mundo inteiro. Então houve um esforço muito grande de saúde e segurança, exigindo uma série de procedimentos, de afastamentos, de os carros terem que ter as válvulas que impeçam o refluxo, de aterramentos adequados, de respiros, de faixas de segurança, enfim. E os postos, então, cederam e não aplicaram o self-service, né? Hoje nós estamos vivendo uma coisa... Não houve a proibição? Não houve a proibição, houve uma pressão. É porque, para mim, era uma coisa que assim... Não, isso daí todo dia, a Rede Globo, no antigo Repórter Nacional, ela falava, hoje tantos postos foram fechados, etc., mas não era fechado era fechado por... Não, era fechado por condições de segurança. Porque a gente fazia pressão nas condições de segurança porque ele estava automatizando. Mas bom, Joaquim, quando eu vejo isso, desculpe, eu sei que você foi testemunha ocular da história, mas hoje a gente está vendo trabalhadores expostos a benzeno, recebendo aposentadoria especial por estarem sendo expostos a benzeno, numa atividade altamente cancerígena, né? Mas se preservou os empregos. Tudo bem, se preservou os empregos, mas está se matando trabalhadores. Então, sob a ótica da saúde do trabalhador, a gente... Eu também estou contigo. Faz parte da história. Eu acho que tem que ser... Às vezes a história dá umas voltas... Acho que essa metodologia tem que ser questionada. Como hoje nós temos o burnout, por exemplo, que está aí adoecendo muitos trabalhadores em função da pressão de trabalho. Assim, é um ponto histórico. Isso, estou contando uma historinha à época que foi praticada. Eu não sabia você acreditava nisso, né? Bom, aí você me pergunta como é que houve essa pequena transformação e agora nós vamos viver uma nova transformação, talvez... potencializada. Um novo modelo de auditoria? Se essa terceirização ela foi uma progressão aritmética, hoje nós vamos viver uma progressão geométrica no tocante à parte de inteligência artificial e automação. Hoje nós temos uma aplicação muito grande dessa parte de inteligência artificial. Se a automação ela foi ao encontro da redução do trabalho manualizado, do trabalho operacional manualizado. E ela foi proveitosa no tocante à parte de saúde e segurança. Ela substituiu funções insalubres, ela tem substituído funções perigosas, então ela não foi de todo prejudicial. É certo que ela causou desemprego, mas também criou novos empregos. Então, nós temos que fazer uma análise muito fiel e digna. Ela veio para melhorar essa automatização, a colocação de PLCs, programas lógicos de controle, ela está melhorando, tirando o trabalho repetitivo, aquele trabalho da pessoa ficar ali, por exemplo, contando quantas peças é de produção. Hoje você tem PLC que conta isso. Ligar e desligar uma máquina. Hoje você tem sistema lógico. Então, assim, muitos trabalhos desgastantes, muitos trabalhos insalubres, muitos trabalhos perigosos estão sendo substituídos pela automação, o que é positivo, né? Porém, isso também fez aparecer algumas doenças ocupacionais que não, até então, elas não eram latentes, né?
nós vemos hoje, e o elevado número de demissões, nós vemos hoje uma pressão muito grande pela produtividade. Você tem um sistema automático que está movendo uma produção e você tem o homem ali no meio que tem que tocar essa produção na velocidade. Não é mais o homem que determina a velocidade, agora é a máquina. A máquina com seus controles automatizados que determinam a produção. E o homem está no meio disso, com metas produtivas diárias para serem atendidas. E isso acaba, e mais ainda, vamos colocar um tear, vamos olhar um tear. Antigamente você tinha um homem para cuidar de um tear que estava fazendo um tecido. Hoje você tem 200, 100 teares com um homem coordenando tudo pela automação. Um controlezinho lá. Um controlezinho. Pergunto, isso é um trabalho solitário. Antes, ele vivia numa coletividade de trabalhadores, conversavam, se falavam, se xingavam. Aquele barulho que tinha o tear, eu acho que ele não conseguia conversar, não, né? se falavam, eles davam um jeito e se falavam. Socialmente sim, mas ele ficava surdo também, né? Eles usavam protetores auriculares, né? Depois é um tempo, mas lá hoje, na história o ruído continua o mesmo. Sim. Porém, ele tem uma sala protegida, né? Isso melhorou. Porque o problema mudou. O risco mudou. É aí que eu quero mudança, chegar. sim, é aí eu quero chegar. Ele hoje tem um trabalho solitário. Exatamente. Onde é individualizado. Onde é ele. Exatamente. Nós temos, por exemplo, esportes coletivos. Né? O futebol é um esporte coletivo. Sim. Né? Natação é um esporte individual. Sim. Hoje o trabalho é individual. E ele era coletivo antigamente. E isso tem causado algumas doenças sistêmicas. Claro. Né? E que, inclusive, a NR1, recém-atualizada, ela coloca os riscos psicossociais como parte integrante do PGR, do Programa de Gerenciamento de Risco, como desafio do futuro. Já que nós estamos falando no futuro, eu entendo que essa automação interferiu no trabalho braçal, enquanto a inteligência artificial vai interferir no trabalho intelectual, mas não no trabalho intelectual da criatividade, mas no trabalho intelectual repetitivo. Aquilo que, por exemplo, um advogado, ele tem que emitir lá uma série de legislações e montar uma pauta. Aquilo tudo a máquina vai fazer por ele. Né? Mas a criação intelectual como um todo vai continuar sendo do homem. Mas quantos empregos vão ser perdidos? Quantos profissionais... Eu estou falando no campo da advocacia, no campo da medicina, no campo da engenharia. Não é mais o homem do chão de fábrica que vai ser substituído. Vai ser o homem técnico, o homem especializado, o homem do escritório que vai ser demitido. Hoje, só para você ter noção, nós estamos falando aí o G1. O G1 noticia que a Amazon confirmou na última terça-feira, dia 28 agora, que planeja reduzir sua força de trabalho em aproximadamente 14 mil trabalhadores. Né? Estamos falando de uma empresa de alta tecnologia. Alta tecnologia. A revista Exame noticia que o Google está demitindo centenas, chegando a milhares de funcionários para reduzir o custo e aumentar seu foco em inteligência artificial. A CNN noticia que a Procter & Gamble anunciou o plano de reestruturação com um amplo corte de 7 mil empregados. E vai por aí afora. Tudo isso para a implantação da inteligência artificial. Então, veja bem, você me perguntou sobre o futuro da auditoria fiscal do trabalho. Primeiro, você colocou um ponto crucial. A inteligência artificial provavelmente vai... poder ajudar a fiscalização na compilação de dados, na forma de estruturação, digamos, à distância dessa fiscalização. Porém, a parte de saúde e segurança fica um pouco mais difícil. É impossível fazer uma análise de um acidente através de documentos ou através de análise de uma inteligência artificial. Eu acho que ela pode ter
até ajudar quando ela compila todos os acidentes daquele tipo e nos dá informação. Mas a análise em si, ela não pode ser feita, ela não pode ser feita de uma forma genérica. Eu não posso analisar uma máquina de forma de relatórios, de fotos, de checklists. Eu tenho que agir de forma presencial. Por isso, eu entendo que a parte de saúde e segurança ela vai continuar existindo e necessária como presencial. O engenheiro vai continuar tendo o pé no chão de fábrica. O técnico, o enfermeiro, o médico vão continuar existindo. Obviamente, agora, uma forma mais reduzida, porque o número de trabalhadores vai ser reduzido significativamente. Eu, recentemente, estive numa fábrica automobilística que, nos bons tempos, quando eu a fiscalizava, ela tinha 47 mil trabalhadores. Um dos maiores empregadores do Brasil. Foi. Eu fui lá hoje, cheguei lá, ela tem 6 mil trabalhadores. Eu estou dizendo uma empresa que tinha 47 mil trabalhadores. Produzindo mais veículos do que naquela época. Produz mais porque ela terceirizou todas as partes. E a robótica, eu fiquei impressionado com a solidão. A solidão. Eu fiquei impressionado porque eu fui fazer análise de quadros elétricos. E fiquei numa solidão, porque eram os robozinhos trabalhando, e eu olhando, abrindo os quadros que alimentava, e os PLCs. Só você e um monte de máquinas em volta. E os PLCs que faziam todos os controles, então as máquinas, os painéis de lógica, os painéis de controle e os painéis de comando e os de controle. Então, eram 2 painéis elétricos com um painel de lógica e aquelas máquinas trabalhando. E, de vez em quando, passava um homem para olhar. Então, hoje, nós estamos vivendo essa época. É uma época que eu não sei te dizer o futuro, porque eu sou jurássico. Mas eu posso te falar que esse mundo do trabalho está num momento total de disruptura com o passado e com uma criação de novas funções, novas profissões, novas metodologias de trabalho. Hoje não é um título de faculdade que vai dar o saber e emprego a uma pessoa. Hoje é a especialização que ela tem e a condição mental que ela consegue desenvolver determinadas atividades, né? Eu acho que é por aí o mundo do trabalho. Joaquim, antes de nós terminarmos, fantástico esse teu resgate aí, histórico e projeção de futuro. Eu queria que tu contasse para nós uma história de alguma situação ao longo desses anos de auditoria, aquele perrengue, aquela coisa assim, alguma coisa que fosse... dizem que história é ruim de passar e é boa de contar, né? Conta uma história uma dessas aí, ou mais de uma, se você quiser falar, de algum momento que você passou e que depois que passado riu muito, né? Conta um pouquinho pra gente. A minha companheira até pediu para eu escrever um livro sobre essas histórias. São muitas. Deve ter muita história aí, São né? muitas histórias. Mas eu queria focar um pouquinho dentro da Auditoria Fiscal do Trabalho, porque ali eu queria passar para aqueles que nos estão ouvindo e acompanhando a necessidade e a atividade de um auditor fiscal do trabalho. O auditor fiscal do trabalho não é só aquele cara que vai na empresa e que autua e que fiscaliza. Ele também é ameaçado. Ele trabalha sozinho. Ele tem que ir lá sozinho e chega na empresa, recebe um grupo, um diretor jurídico, um diretor industrial, um chefe de manutenção e todo mundo apesar de sorriso nos lábios, muita raiva no coração. Eu lembro de uma história que eu fui numa fábrica de limas e a fábrica era muito precária, era bastante precária. Era uma forja e com o aquecimento em aberto, onde os trabalhadores trabalhavam de camiseta regata ou sem camiseta, chinelo de dedo, aquecendo as limas. Não sei se você sabe o que é uma lima.
é uma ferramenta de ferro Para para lixar partes férreas, partes Tá, metálicas, né? Então, chegando lá, eu olhei aquela situação e, assim, pedi para me mostrarem os afastamentos. Era quase 30% da população estava afastada por pneumonias, por diversas queimaduras. Era um caos, então. Era um caos, era um mundo do cão. E eu fiz uma série de condicionamentos. Eu sempre fui da forma de negociação, de entender que o empresário tem que ter a chance de mudar de forma que atenda à legislação e não de interdição. E nesse caso era até para ser interditado, porque corria o rasgo, a interdição, ela é feita quando existe risco grave e eminente. Nessa situação existiam as duas condições. Mas como também tinha um monte de trabalhadores, e alguns trabalhadores me seguiam. Eu andava na fábrica, quando você percorria com o diretor jurídico, eu departamentos, percebia que alguns trabalhadores me seguiam. E eu anotando, fazendo minhas anotações, etc., e estava incomodado. E falei para o jurídico que me acompanhava, falei: o que esses trabalhadores estão fazendo atrás de mim? Não, eles só estão acompanhando a sua fiscalização. O senhor pode ficar tranquilo. Tá bom. Eu continuei. Quando eu estava saindo da área operacional, da área fabril, um trabalhador chegou para mim e falou assim: olha, se o senhor multar ou fazer alguma coisa, nós vamos acertar as contas lá fora. Mas a gente já estava acostumado a esse tipo de pressão, etc. O que me espantou realmente foi quando eu subi na sala do diretor, ele me recebeu com um revólver em cima da mesa e falou: por favor, sente-se para a gente conversar. Né? E eu olhei para ele e falei: olha, eu acho que com essa arma em cima da mesa eu não tenho nada a conversar com o senhor. Vai embora. Tenho condições de... Aí ele falou para mim: então o senhor pode ir embora, mas o senhor não tire sua pasta nem o processo. Né? Então eu estava com a minha pasta, etc. E tive que sair dali e chamar a Polícia Federal para me dar garantia de vida. Então eu só estou... Isso é uma das passagens. Sim, existem muitas passagens desse tipo, da gente fazer, por exemplo, incursões em trabalho escravo em Minas Gerais e ter que dormir, porque não tinha hotel, ter que dormir nas casas das pessoas, pedir licença. Enfim, eu queria mostrar que o trabalho do auditor fiscal não é aquele trabalho que todo mundo enxerga, que é um negócio simples, que está ali com a caneta na mão. Não. Tomando cafezinho, sendo bem recebido. É um trabalho de risco. E se for para contar histórias, tem muitas histórias também do tipo em que eu vou fazer uma palestra na associação, aqui na Federação das Indústrias, aqui na Paulista, na Fiesp, e o empresário, no meio de xingamentos, onde todos os empresários falavam sobre as multas, autuações, o caráter punitivo. Esses caras querem acabar com o nosso negócio. Isso, o senhor foi na empresa tal, interditou. E um empresário levantou e falou assim: eu queria prestar um agradecimento ao senhor. Eu tinha uma galvanoplastia, não vou falar o nome da galvanoplastia, aqui em tal lugar, e o senhor foi lá e nos orientou como fazer as modificações para que não houvesse o adoecimento, que nós tínhamos muitos septos furados. E eu, no início, eu xinguei muito o senhor. Eu amaldiçoei o senhor. E hoje eu quero aqui me penitenciar. Eu quero falar em público. Isso tinha mais ou menos uns 200 empresários na sala. Quero falar em público o meu agradecimento. A partir daí eu mudei. E a minha galvânica passou a fornecer para empresas do tipo Honda, do tipo Volkswagen, etc., quando era um fundo de quintal com 11 trabalhadores. Eu hoje tenho mais de 80 trabalhadores e eu tenho que dar graças ao senhor.
Foi a partir da sua inspeção, foi a partir da exaustão que o senhor implantou, que o senhor Sugeriu as modificações. notificou para modificar, foi a partir do trato do chão, foi a partir das Que eu mudanças mudei dos minha painéis, empresa. foi a partir que eu mudei minha empresa. A partir dali eu comecei a olhar toda a parte de segurança com um outro olhar. Então eu queria que de público eu estou ouvindo meus colegas fazer uma série de observações negativas, mas eu queria fazer uma observação positiva. Então essas são historinhas que a gente pode contar um monte de história, porque Que legal. nesses 30 anos nesses 29 anos de auditoria fiscal do trabalho, a gente passa por muitos perrengues, né? Negociações. Eu negociei em função da NR10 em todo o Brasil, estive em todas as cidades, Pará, que hoje tem a COP, estive muito no Pará, fizemos, por exemplo, a interdição de mais de 300 motos de atendimento ao sistema elétrico no Ceará, em Fortaleza. Enfim, tem histórias longas para serem E quando é que contadas. saiu o livro? Já que a sua esposa Não, tem que escrever. ainda nem Tem que comecei, escrever. ainda Mas nem tem que comecei, escrever, ainda tem nem que escrever. comecei. É muita história e Mas tem histórias- bastante historinhas. Esse resgate histórico é muito importante. Mas tem bastante historinhas para se contar, porque a auditoria fiscal do trabalho ela é muito dinâmica. E ela, como tem o tete-a-tete, o trabalho presencial, e todas as vezes em ambientes distintos, não é um trabalho presencial em que eu vou numa fábrica ou que eu vou no escritório. É um trabalho em que em cada dia eu estou num chão de fábrica, em cada dia eu estou num ambiente, em cada dia eu estou num tipo de Nunca atividade. sabe como vai ser a semana Um dia seguinte. eu estou atendendo têxtil, um dia eu estou atendendo metalúrgica, um dia eu estou atendendo comércio, outro dia eu estou atendendo. Então, assim, isso gera obviamente, um conhecimento acumulado enorme, mas também gera um número de histórias enorme também. Com certeza. Joaquim, eu queria te agradecer. Obrigado pela... Muito obrigado pela oportunidade, obrigado a tudo que você tem feito pela saúde e segurança. Eu te acompanho há muito tempo e você é um dos percursores junto comigo na área de saúde e segurança do trabalho. Você, Somos durante jurássicos. todos esses anos, você tem aí trabalhado arduamente em prol do crescimento das condições de proteção à segurança e saúde no trabalho. Parabéns, Guzmão. Parabéns à Revista Produção e obrigado a todos vocês. Bom, queria agradecer então ao Joaquim Gomes Pereira, esse dinossauro, né, da segurança, engenheiro de segurança, auditor fiscal do trabalho por mais de 30 anos, defendendo os trabalhadores e a continuidade dos negócios, lutando pela melhoria dos ambientes de trabalho. E a gente encerra o nosso Proteção Tendências de hoje. Na semana que vem tem mais. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.